minhas amigas, continuando esse nosso grande curso, fantástico curso da Lei de Responsabilidade Fiscal, agora chegou a hora de nós estudarmos aqui dos artigos 26 ao artigo 28, né? Professor, o que trata isso aqui? Isso aqui trata, o capítulo 6º da lei, de uma situação bem específica, né? Vem comigo, gente, ó, orçamento, LOA. Orçamento é um recurso privado ou é um recurso público? É um recurso público, é do povo, né? Os recursos ali previstos deverão obrigatoriamente, em via de regra, serem aplicados na onde? Nos próprios órgãos públicos, né? Só que é o seguinte, né? A LRF disciplinou, claro que isso aqui já podia antes da LRF, ele trouxe parâmetros para quê? Para a destinação de recursos públicos para o setor privado, né? Então, esse tipo de situação, recurso público para setor privado, é exceção à regra. A regra é, vocês já sabem, qual que é a regra? A regra é recurso público para o setor público, assim que funcionam as coisas, né? Então, assim que funcionam as coisas, mas, dada determinada situação, o Estado tem a obrigação de intervir também no setor privado, até para fomentar aquele setor privado. Em relação a isso, ocorre o quê? Ocorre investimento de recursos públicos para o setor privado. Se isso vier a acontecer, tem que obedecer os artigos 26 ao 28 da Lei de Responsabilidade Fiscal, né? Isso aqui é muito importante, cara. Isso aqui acontece. O cara que está lá no governando, ele tem que se preocupar com o quê? Tem que se preocupar com a sociedade. Isso aqui ocorre muito socorro financeiro a grandes empresas. Tá? Eu já vi, inclusive, socorro, isso aqui acontecer em montadoras, porque o governo falou, eu vou ter que colocar dinheiro lá, cara. Porque se eu não colocar dinheiro lá, essa empresa ela vai quebrar, ela vai ter o quê? O efeito cascata na sociedade e na economia. E os efeitos serão o quê? Muito piores, né? Então, isso pode acontecer, isso acontece, tá certo? Por exemplo, a gente vai falar sobre, principalmente em bancos, né? Quando teve aquela crise financeira dos Estados Unidos, 2008, 2009, do subprime, né? O Banco Central americano, recurso público, né? Ele injetou o quê? No Citibank, no Wells Fargo, para quê? Para não quebrar o sistema financeiro bancário americano, porque se acontecesse isso, o país ia quebrar. Então teve a necessidade do quê? Da administração pública, do poder público fazer a intervenção neste caso concreto. Então existe essa possibilidade. Então vem comigo, tá? Eu sempre falo que estudar para concurso, ele tem que vencer as suas paixões. Mas pense comigo, recurso público para setor privado é o quê? Exceção à regra. Se é exceção à regra, deve ter o quê? Requisitos e situações bem específicas. E esses requisitos e essas situações a gente passa a ver nesse exato momento. Vem comigo. A destinação de recursos para, direta ou indiretamente, cobrir necessidade de pessoas físicas, olha aí, então pode ter pessoas físicas, isso aqui já é muito mais difícil de acontecer, né? Ou déficits de pessoas jurídicas, olha aí, déficits de pessoas jurídicas, deverá ser autorizada por lei específica. Então aqui, gente, primeiro requisito, lei específica. Professor, o que significa lei específica? É a edição de uma lei só para tratar deste assunto. Por exemplo, há a necessidade, tá, do governo brasileiro em socorrer uma empresa nacional aí importantíssima para o país. Então precisa, né? Então existe um consenso em relação a isso, para transferir. Não basta estar só no orçamento. Então tem que ter uma edição de uma lei do Poder Legislativo, claro, né, aprovação do povo, dizendo aqui, ó, aprova um plano de recuperação para a empresa tal. Está lá. Né? Ou para o setor tal. Está lá. Né? Por exemplo, o setor de telefonia celular está quebrando. E se quebrar, a gente vai ficar sem telefone celular.
Ou seja, o Brasil vai perder muitos negócios, vai prejudicar a sociedade como um todo, o governo vai lá e intervém. Pode. Claro que o cara vai pagar depois, né? Assim espero eu. Então tem que ter uma lei específica autorizando esse tipo de transação, tá? Uma lei específica. Além disso, lei específica, atender às condições estabelecidas na LDO, tá lá na LDO, olha o papel da LDO aqui, vai dizer algumas regras referentes a isso e está previsto no orçamento ou em créditos adicionais. Normalmente, quando isso ocorre, o que acontece, né? Não está previsto no orçamento. Então, o cara já faz a lei específica e já faz também uma lei de crédito adicional para adicionar no orçamento. Tem que estar no orçamento. Então, isso aqui são os 3 orçamentos, né? O que eu quero falar para você? Eu quero falar para você o seguinte, né? Eu quero falar para você o seguinte, tá? Eu quero falar para você o seguinte, que isso aqui é exceção, tá? É exceção. Então, o examinador, ele vai querer falar para você que não existe possibilidade de recursos públicos serem destinados para o setor privado. Está errado. E detalhe, também aqui, pessoa física, né? Neste caso aqui, eu nunca vi uma situação em relação a isso aí, né? Parágrafo 2º, né? Olha, parágrafo 1º, muito importante. Qual que é o trabalho do parágrafo 1º? Ele vai estar delimitando, tá? Esclarecendo um pouco mais quem são essas pessoas jurídicas que poderão receber essa destinação desses recursos públicos, né? Primeiro, o disposto no caput aplica-se a toda a administração indireta. Olha aí, toda a administração indireta, ou seja, né? Então nós temos aqui, toda a administração indireta, né? Toda a administração indireta. Quando a gente fala administração indireta, né? Nós estamos falando aqui, especificando aqui as empresas públicas, tipo Caixa Econômica, Correios, né? Sociedades de economia mista, tipo Petrobras. Aí ele colocou, inclusive, fundações, porque nós temos fundações públicas de direito privado, né? Olha aí. Todas as instituições aqui elas atuam aí como o setor privado fosse, né? Inclusive fundações públicas e empresas estatais. Bacana. Aí vem aqui, exceto. Aí nós temos que interpretar, né? Exceto, olha só, no exercício de suas atribuições precípuas, no exercício de suas atribuições precípuas, né? De quem no exercício de suas atribuições precípios, instituições financeiras. Olha aí, instituições financeiras, né? Essas instituições financeiras aqui, entendo eu que está relacionado com a administração indireta. No caso aqui, Banco do Brasil, Caixa, BASA, BNB, né? Essas instituições federais financeiras, mas no exercício de suas atribuições precípuas, né? E também do Banco Central do Brasil, tá aí. E também no Banco Central do Brasil. Papo reto com vocês, eu entendo que o legislador aqui deixou um pouco confuso em relação a isso, porque nós iremos estudar nesta aula ainda o artigo 28, parágrafo 2º, né, da LRF. Dá uma lida lá para você entender. Esse cara aqui, ele diz da administração indireta, né, que são instituições financeiras, tá, entendo eu, que ele está se referindo a essas pessoas, né. Professor, como assim, professor? No exercício de suas atribuições precípuas, né. Vou colocar o exemplo do Banco Central, né. O Banco Central está precisando aí comprar dólar para valorizar a nossa moeda, ou vender, comprar dólar, né? Comprar, sai real, entra dólar, né? O Banco Central está precisando fazer uma intervenção ali, melhorar ali a taxa do redesconto para os bancos que têm conta lá. Todas essas atividades fazem parte o quê? De uma atividade precípua do Banco Central. Neste caso, para o exercício, até para dar agilidade ao Banco Central, o legislador sabiamente retirou do Banco Central as 3 obrigações.
lei específica, tá certo? Lei específica, ele retirou a LDO e a LOA. Professor, e as instituições financeiras? Vamos colocar Banco do Brasil aqui, tá? Banco do Brasil. Nós sabemos que uma das atividades principais que tem do Banco do Brasil, tá? Do Banco do Brasil aqui, é o crédito agrícola, né? O crédito agrícola. Então, todos os anos, né, existe um plano safra, que sai recursos especificamente do Ministério da Agricultura, que vai diretamente para o Banco do Brasil. Ou seja, recurso público para o setor privado, né? Olha aí, ó, tá vendo? As estatais ali. Então, neste caso aqui, como vai para o Banco do Brasil, que é um ente da administração indireta, como é um ente que está atuando no exercício de suas atribuições, não há necessidade da lei específica. É claro que tem que estar no orçamento, né? Até para sair o dinheiro, se não tiver no orçamento, não tem como fazer isso. Então, isso aqui é dois exemplos para a galera aí, para a pessoa entender em relação a isso, né? Tá? Mas com essa aula aqui, você dando depois, você não tem mais dúvidas do entendimento do artigo, né? Certo? Bacana? 10, né? Gente, esses artigos aqui da Lei de Responsabilidade Fiscal, cara, só quem milita na área, quem tem a experiência do mercado aqui, da administração pública de África, que consegue explicar. Quem não tem, vai ensinar errado para a galera. Parágrafo 2º, vem comigo. Compreende-se incluída a concessão de empréstimos. Tá? Então é o seguinte, essa transferência de recurso público para privado, o parágrafo 2º, ele ampliou um pouquinho o quê? Aliás, ele trouxe o quê? Um esclarecimento de como que pode o recurso público ir para o setor privado. Como pode? Ó, pode ser a concessão de empréstimos, né? Ele vai lá, empréstimo, financiamentos, refinanciamentos, inclusive as respectivas prorrogações e a composição de dívidas, a concessão de subvenções e a participação em constituição e aumento de capital. Então aí para a galera as hipóteses que isso poderá ocorrer, né? Artigo 27. Na concessão de crédito por ente da federação a pessoa física ou jurídica que não esteja sob seu controle direto ou indireto, tá? Os encargos financeiros, comissões e despesas congêneros não serão inferiores aos definidos em lei e ao custo da captação, né? Então vem comigo aqui, o que acontece? A concessão de crédito por parte do ente, ou seja, a União, tá? Ela está o quê? Por ente da federação. A quem que ele vai conceder esse crédito? Pessoa física ou jurídica. Ele está definindo aqui o quê? Ele está definindo aqui o custo da operação, né? O que está falando? Não será a fundo perdido. Isso que é o recado do artigo 27. Não fundo perdido. Não fundo perdido significa dizer que pelo menos ele vai recuperar o custo da operação. Tudo não quer lucro, né? Os encargos financeiros, tá? Comissões e despesas congêneras, né? Encargos financeiros fica restrito aí praticamente à taxa Selic, né? Comissões, despesas congêneras, despesas administrativas da operação, não serão inferiores ao definido em lei, que é aquela lei específica, ou ao custo da captação. Então, o que ele está falando assim? Isso aqui foi muito importante, né? Antes da lei de responsabilidade fiscal, antes da Constituição de 88, principalmente, eu que estudo bastante esse tipo de coisa, já vi várias vezes no orçamento, o cara vai lá, a empresa está falindo, o cara tem um bom senador, um bom deputado, tinha, né? O cara vai lá, destinação lá de 500 mil reais, cai na conta, salvava. Não. Agora aqui é o seguinte, primeiro, isso aí, quando o cara vai o dinheiro e não volta, ele é chamado fundo perdido, né? Sai um fundo, vai perdido, então, fundo perdido. Então aqui, primeira coisa, o trabalho do artigo 27, não fundo perdido, tá? Ou seja, o cara recebeu recurso público, mas ele vai ter que devolver, tá? Devolver, não fundo perdido. E o segundo recado do artigo 27, ele está colocando o seguinte, ó, o custo de captação, do custo da lei, né? Ou seja, como é que ele vai devolver em relação a isso. Parágrafo único. Depende de autorização em lei específica a prorrogação e composição de dívidas decorrentes de operações de crédito, bem como a concessão de empréstimo ou financiamento
em desacordo com o caput, sendo o subsídio correspondente consignado na lei orçamentária, ok? Sem muitas, não é muito importante isso aí, né? Vem comigo, artigo 28, tá? Vamos lá, entendimento do artigo 28. Muito importante. Salvo mediante lei específica. Então, o artigo 28, ele começou colocando os dois pés no peito do sujeito, do candidato. Salvo, tá? Mediante lei específica. Ou seja, se tiver lei específica, pode tudo, tá? Salvo, tá? O salvo já começou com os dois pés no peito do cara. Vamos lá. Qual é o comando? Não poderão ser utilizados recursos públicos, inclusive de operações de crédito, para socorrer instituições do Sistema Financeiro Nacional, ainda que mediante a concessão de empréstimos, de recuperação ou financiamento de mudança de controle acionário, né? Não poderão ser utilizados recursos públicos, inclusive de operações de crédito, ou seja, emprestar dinheiro, para socorrer instituições do Sistema Financeiro Nacional. Na década de 90, tá, isso eu levo aí os motivos porque o legislador da LRF fez o artigo 28. Tá? Na década de 90 foi muito importante para o nosso país. Muitos de vocês que estão assistindo esse vídeo não viveram essa época. Eu vivi essa época aqui, ó. Passei por tudo isso. Tá? E procurava entender as coisas. Procurava entender as coisas. O Plano Real data de 1º de maio de 1994. Antes do Plano Real, nós vivíamos uma hiperinflação, cara. Uma hiperinflação, papo reto, hiperinflação. Tá? O dinheiro não valia nada, era horrível. E nessa hiperinflação, tá? Primeiro, quem mais ganha com isso é o governo, porque todo dia está sendo reajustado o valor do tributo que ele arrecada. Tá? Porque é um percentual, sobe e todo dia ele ganha. Tá? Então, o imposto inflacionário, os governos ganhavam muito em relação a isso. Segundo, cara, que mais ganhava dinheiro eram os bancos. Então, os nossos bancos tinham uma alta taxa de lucratividade. Você foi lá e recebeu o seu salário e depositou na sua conta. Você marcou bobeira e deixou lá 3 dias. Nesses 3 dias, esse seu salário lá não vai ser corrigido. Pronto, já perdeu o poder de compra, né? O banco já saiu ganhando, porque ele já pegou esse dinheiro, já emprestou para outro e foi embora. Foi embora, rodou. Então os bancos ganhavam muito em relação a isso, né? Aí depois do Plano Real, né, depois que aconteceu o Plano Real, tá? Muitos bancos, eles passaram perrengue, né? Começou a entrar um colapso em 95, o sistema financeiro nacional, e o Banco Central do Brasil foi obrigado a fazer uma intervenção nesses bancos. O Banco Nacional foi um deles, né? A gente lembra do Ayrton Senna da Silva, né, com o bonezinho dele, uma grande marca, né? E foi, Banco Econômico foi outro, cara, que era defendido lá por um grande senador, um poderoso senador baiano, né? Então, assim, nada contra, gente. Vem comigo aqui. Então, o que aconteceu? Então, teve muito recurso público na década de 90 que foram justamente para isso, para socorrer instituições financeiras. Aí vem a lei de responsabilidade fiscal. Opa, para aí, cara. Bingo, parou. A partir de hoje, ela está proibida, tá? A regra geral. Mas, tá? Vamos colocar esse poder decisório no Congresso Nacional. Se estiver precisando, e for importante, né, o presidente da República faz uma mensagem de lei socorrendo tal instituição do sistema financeiro nacional. Pronto, isso que está dizendo isso. Então, essa foi a intenção, tá, o mecanismo para barrar essa farra do boi que tinha antes do Banco Central. Bacana? Ainda que mediante a concessão de empréstimos, de recuperação ou financiamento para mudança de controle acionário. Então, bacana. Então, isso aqui é específico. Agora tem mais coisas aqui.
Então, o que vem o parágrafo 1º? Eu já disse para vocês, tá? Que na década de 90, muitos bancos foram socorridos. Concordo. A LR fala assim, olha, parou, cara. Não é o governo que tem que socorrer aí o seu banco, você já ganha demais. Vocês, bancos, serão obrigados, a partir de agora, a constituir o seu próprio fundo para socorrê-los nessas determinadas situações. E, claro, né, o socorro que o Banco Central fez lá na década de 90 foi para salvaguardar quem? Não os banqueiros. Foi para salvaguardar os próprios correntistas, que tinha dinheiro nesses bancos, né? Teve vários bancos aí que foram para bancarrota, tá? Foram para bancarrota, né? Então é o seguinte, o que ele falou no parágrafo único? Olha, eu não vou o caput diz, eu não vou socorrer vocês, salvo em lei específica. Vai para o Congresso, aí a discussão não para, né? A prevenção de insolvência e outros riscos ficará a cargo de fundos e outros mecanismos constituídos pelas instituições do Sistema Financeiro Nacional na forma da lei. Aí eu pergunto para vocês, qual que é o nome desse fundo? Fundo Garantidor de Crédito, né? Salvo engano, cada correntista hoje está seguro aí a 250 mil dos seus depósitos na instituição financeira. Então tá aí para a galera. Tá? Então, isso aqui hoje está aplicado, né? É uma decorrência da proibição do artigo 28. Né? E vemos agora a exceção, sempre tem aquela exceção, que é o artigo parágrafo 2º. Né? Qual que é a exceção aí? Né? Qual que é a exceção? Né? A exceção é, você sabe que o Banco Central é o banco dos bancos, todos os bancos têm uma conta no Banco Central. Todos os bancos têm uma conta no Banco Central. Então, o Banco Central, ele é o pai dos bancos, ele é o supervisor dos bancos, uma instituição muito importante. E o que acontece ali? Né? Às vezes, né, uma determinada situação, tá? O Banco Itaú, por exemplo, pode passar por uma insuficiência de recursos, né? Uma insuficiência de recursos momentâneas. Então, nesse momento, né, aí o Banco Central, o parágrafo 2º, está autorizando, tá, o Banco Central fazer uma intervenção financeira lá no Banco Itaú para o quê? Para manter a credibilidade e a estabilidade do sistema financeiro. Por quê? Se o Banco Itaú, por exemplo, que é um dos principais bancos que nós temos no Brasil, um baita do banco, né? Um dia não honrar as suas obrigações de TED e DOC, por exemplo, ele quebra todo o sistema, porque é o efeito cascata. Né? Efeito cascata. Aí o legislador falou o seguinte, não, nós não podemos ser rigorosos em relação a isso. Tá? Nós temos que fazer a gestão. Aí criou o parágrafo 2º. O disposto no caput não proíbe o Banco Central do Brasil de conceder a instituições financeiras operações de redesconto. Aí, redesconto, coloca aí, ó, cheque especial dos bancos, ó. Ó. E de empréstimos, ó, o redesconto e de empréstimos específicos. Por quê? Porque o empréstimo, a taxa é menor do que o cheque especial, né? De prazo inferior a 360 dias. Aí, então, o Banco Central, em 360 dias, não vai precisar aí de lei específica de nada, faz parte do que das suas funções aí institucionais do Banco Central, né? Gente, desse assunto aqui eu tenho muito conhecimento, eu gosto demais disso aqui, cara, tá? Por que eu gosto demais disso aqui? Porque, não sei se vocês sabem, eu, professor Luiz, eu sou professor também de conhecimentos bancários há muitos anos, né? Então isso aqui vai completando, completa bastante coisa, tá? Bacana, então tá aí pra galera, bem explicadinho, artigo por artigo, para vocês e todos os dispositivos. Vem comigo, né? Vamos falar aqui, né? Almir Klinker, né? O grande velejador brasileiro, né? Quem tem um amigo, mesmo que um só, não importa onde se encontre, jamais sofrerá de solidão. Poderá morrer de saudades, mas não estará só, né? Porque o amigo, o cara quer bem dos outros, né? Do colega lá, do companheiro, né?
Eu mesmo, eu digo para você que eu sou uma pessoa de pouquíssimos amigos, mas os meus amigos eu procuro sempre construir, manter esses meus relacionamentos de amizade. Tá certo? Clique-Claque.